boa tarde. Mais uma vez estou aqui respondendo uma pergunta que me fizeram. Me perguntaram no que eu errei com a minha filha. A filha está adulta, mas assim, como eu diria, né? Roupas não são tão convenientes, às vezes até mesmo as companhias não são tão convenientes, no agir também não. Ela falou assim, onde será que está o erro, né? O que aconteceu nesse meio tempo, né? E analisando um pouquinho essa situação, não somente a situação dela, desse caso em si, nós podemos ver que geralmente isso vem de lá de trás, isso vem da infância, muitas vezes já vem uma coisa praticamente hereditária, está praticamente no gene da pessoa. O que acontece? A mãe foi criada de um jeito e a filha se espelhou nela. O problema maior geralmente está na fase em que os pais, né, os adultos, não querem aceitar que ela virou mulher, virou adulta, né? Isso vale também para os meninos, né? Só que os meninos geralmente, assim, na hora que estão na adolescência, para a mocidade, para a fase adulta, eles ficam podem passar mais por um processo de rebeldia. É uma coisa mais no agir, né, no tratamento com as pessoas, e não para ela própria, como é o caso, geralmente o caso das meninas. O problema das meninas, geralmente, é que o cachorrinho, elas são criadas desde pequenininhas para serem uma boneca. Desde pequenininho. Então coloca roupinha lindinha, roupinha, nada contra, você deve realmente vestir as suas crianças desse jeito, mas é cada hora uma roupinha diferente, uma roupinha mais bonita que a outra, roupinha curta, né? Roupinha bem decotada, não tem problema, né? É criança. Sainha, praticamente não é sainha, né? Não tem problema também, porque é criança, né? Apesar de estarmos vivendo hoje em dia num mundo que é muito complicado se falar não tem importância, porque tem muitos homens por aí, mulheres, né? E estou falando isso de todas as idades, que podem olhar sim para uma criança com outros olhares, mas isso aí eu vou falar em outra hora. Então, voltando, a roupinha vai, né? A menina já está com 5 aninhos, está andando para cima e para baixo, mas é roupinha de menina, né? Ela está uma mocinha, vestida como mocinha. 7 aninhos, a menina está usando um sutiãzinho, um bustiazinho. Muitas vezes a mãe, né, geralmente é a mãe, uma irmã, compra um tipo de um sutiãzinho, um bustiazinho com um pouquinho de bojo, né? Nem precisa. A mama da criança ainda está em TANI 1, né? Que é uma classificação médica. Então
a criança vai se desenvolvendo e tendo essa ideia de que é adulta, né? Ela é adulta, ela pode, porque ela pede para os pais, e geralmente os pais atendem a tudo. Outro erro, né? Atendem a todas as exigências, já não são nem pedidos. E aí eu lembro de um caso de uma mãe que estava com uma criança chorando no supermercado, pedindo uma coisa, uma bala, qualquer coisa, era coisinha banal, coisinha bem boba. E a mãe falou não. E a criança esperneou, começou a espernear e abriu aquele berreiro. E continuou esperneando, se jogando no chão. E a mãe foi e pegou o que a criança queria. Não lembro se era um brinquedo ou alguma coisa assim. E nesse momento a gente lembra, a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que aquele que retém a vara será envergonhado. Aquela mãe estava sendo envergonhada. Mas por quê? Por causa da educação. Não deu a educação necessária para aquela criança. Aquela criança sabia que chorando, esperneando, a mãe cederia e compraria o que ela queria. Mais um erro nosso, um erro de adultos. Bom, a criança vai crescendo e vai se tornando adulta. Nesse caso, nós temos que tentar espelhar a criança, a adolescente, a jovem, com a mãe, a tia, né? Às vezes até a avó. Hoje em dia as avós estão super modernas. Então nós temos que ver a vestimenta das duas, tá certinha? Porque não adianta, depois que a menina se tornar moça, né, se tornar adulta, chegar e falar: olha, a partir de hoje que você já está com o corpinho, você não pode mais usar a saia curta que a tua vida toda eu coloquei em você. Você não pode mais ficar sem sutiã, sem camiseta. Coisa que a vida inteira ela aprendeu que podia. E aí há o quê? Há um pouco de rebeldia. Nós temos que ver a rebeldia, o espelhamento com a mãe ou com esse parente que ela pode estar sendo espelhada, né, ou se espelhando. Temos que lembrar que os pais, né, geralmente são tidos como heróis para as crianças. Então são exemplos de serem seguidos por essas crianças. Bom, vamos lá, espelhando, verificando a vida dessas pessoas. E nisso, conforme for, nós temos que retroceder e ver o que aconteceu antes. Será que o casamento dos pais dessa menina, desse rapaz que agora é revoltado, rebelde, será que esse casamento não teve uma ruptura em algum ponto no passado? E essa criança ficou com esse trauma? Temos que lembrar que
Trauma não é uma coisa fácil de se lidar. Trauma, às vezes, a criança leva para a vida toda. Pode morrer velhinho, 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 e esse trauma continua lá corroendo, continua lá acabando com a química toda do organismo dessa criança, dessa vida. Então, como resolver? Muito difícil, realmente difícil. Primeiro é oração. Eu vi uma vez um pastor falar assim: você quer ter filhos abençoados? Ore por ele. E nós éramos da... Vou colocar o óculos escuro aqui porque está difícil. Nós éramos ainda adolescentes. E esse pastor falou pra gente: orem pelos teus filhos. E um olhou pro outro e falou: mas espera aí, nós ainda somos pré-adolescentes, como que nós vamos orar pelos nossos filhos? Talvez nós nem venhamos a ter. E ele, um tempinho depois, ele falou: você, desde já, vai orando pelo teu filho. Isso, desde já, vai abençoando o teu filho. E caso você não tenha filho, você está preparando o teu coração, está preparando a tua índole, preparando a tua mente para tratar com o teu filho, seja adotado, ou esse filho seja de alguém, por exemplo, um sobrinho, né? Os meus sobrinhos, por exemplo, eu trato eles como meus filhos. Eu repreendo eles, eu sou chato com eles, porque não adianta só passar a mãozinha, né? Só carinho. Você tem que saber a hora de tudo. E eu falei para aquela mulher que estava perguntando para mim, falou: olha, vamos retroceder lá atrás. E lá atrás havia uma ruptura no casamento deles. Nessa ruptura, o que acontecia? Ou melhor, o que aconteceu? O pai ou a mãe saiu de casa. Não importa qual dos dois. A criança ou a moça, né, achou, quer dizer, acabou o mundo para ela, né? O lar dela, que era um ninho, que era um lugar que ela teria que ter conforto, segurança, total segurança, já não dava mais para ela segurança. Na hora que ela chegava na casa dela, ela ficava perdida. Um tempo depois, o outro, o que não saiu da casa, começou a namorar. Até então, o primeiro que tinha saído de casa, né, era, na cabeça dessa criança, na cabeça dessa jovem, desse jovem, o culpado, né? Só que daí essa outra pessoa que ficou na casa começou a namorar. O que aconteceu? O pouco de chão que essa criança tinha foi perdido. E a partir daí ela começou a culpar o pai na frente da mãe e a mãe na frente do pai. Porque na cabeça dela, realmente, os dois estavam errados. Isso não importando se ela já está em idade de namorar. Se ela já tem namoradinho, se ela já namorou 10, 20, 30.
Os pais não podem namorar, porque os pais eram um casal que até pouco tempo atrás davam total segurança para ela. Veja bem como é complicada a coisa. Não é assim uma coisa que a gente possa estralar os dedos e falar, olha, o X da questão está aqui, vá, fale isso e perfeito, acabou, tá pronto. Não é. Um tempo depois, não nesse caso, mas em outro caso, os pais voltaram a morar juntos. E a menina e o menino continuam rebeldes. Ela continua com os namoradinhos que você olha, quem somos nós para julgar, né? Mas parece provocação para os pais. A menina vai sair, coloca um vestidinho que uma camiseta cobriria mais do que aquele vestidinho. E parece que é para provocar realmente os pais. E pode ser. Pode realmente ser. Porque no fundo, o que essa criança estava querendo, o que essa desde criança, adolescente, mocidade, estava querendo, estava precisando, é de carinho, é de atenção. Coisa que ela não teve. Quando alguma coisa acontece de errado com uma criança, seja ela no lar, nesse caso estou falando dos pais, ou fora, na escola, bullying, hoje em dia, pedofilia, seja o que for, estupro, seja o que for, não importa. A criança, a adolescente, a moça, o moço, ela vai precisar de atenção. E ela vai conseguir chamar a atenção de um meio ou de outro, de um jeito ou de outro. Ela vai sair, no caso a moça, vai sair com 10, com 20, 50 namoradinhos. Isso por quê? Porque os pais, ou o tutor, ou... eu detesto essa palavra, padrasto, madrasta. Eu se casasse hoje em dia com alguém que tivesse uma criança, um filho, sinceramente eu não gostaria de ser chamado de padrasto. Pode até ser que não me chame de filho, aliás, de pai, né? Porque talvez por causa de idade, coisa assim. Mas na hora que perguntasse pra mim quem é ele, eu chamaria de filho. Falar, isso aqui é meu filho e minha esposa. Porque psicologicamente aí já tem um peso muito grande. Ele é seu filho? Aí a criança tá lá, não, é meu enteado, minha enteada. Já causa um peso psicológico na criança que ela não precisa passar por esse peso. Bom, vamos lá. A criança, adolescente e tal, está precisando de atenção. E ela vai fazer qualquer coisa para conseguir atenção. Problema: os pais vendo a menina saindo quase pelada, que é o que um casal falou para mim. Minha filha está saindo quase pelada. Desde cedo os pais vestiam ela quase pelada, né? Mas o que ela está querendo? Ela está querendo atenção. Não importa se essa atenção vai ser dos pais xingarem ela ou não. Vai falar, poxa, você está vestida de uma forma totalmente errada. Você vai chamar a atenção e na rua, assim, tanto quanto uma prostituta.
não falando mal de uma prostituta, que ela também, outro dia eu falo sobre prostituição, né? Ela também geralmente teve um problema lá embaixo, lá na raiz dela, que fez com que ela fosse por esse caminho. E não é verdade, aquela moça com aquela roupinha não chamou a atenção, não conseguiu a atenção que ela estava querendo dos pais? Os homens geralmente saem e bebem. Ele poderia voltar mais sóbrio para casa, mas não, ele volta bêbado, volta sujo. Por quê? Porque é o meio dele chamar a atenção dos pais, os seus responsáveis. E de uma forma ou de outra ele está conseguindo. A menina se vestindo daquele jeito, saindo com namoradinhos, ficantes, ela está chamando a atenção. Não importa se o pai está xingando, está bravo com ela, está virando a cara, brigando com a mãe porque da roupa da filha e vice-versa, mas ela conseguiu a atenção que ela estava querendo. Bom, e agora? Tá, tudo misturou. Agora, a única solução é os pais ajoelharem no chão, orarem. E olha, não é orar uma vez, não é acordar de manhã, olhar para a filha, ver se ela foi trabalhar ou coisa assim, por mais que a filha não esteja morando lá, falar: ó, Senhor, abençoa minha filha, tchau, beleza? Não é uma oração assim não. Você tem que orar muito. Não que Deus seja surdo e não precise, ou melhor, que precise que a gente fique falando, né, direto. Mas Deus é Pai amoroso, e Ele gosta de ouvir a nós, seus filhos, pedindo, conversando com eles. E orar desabafa, orar acalma a gente. Então é um meio dos pais, dos tutores, se acalmarem também. Uma segunda coisa que eu vejo é os pais sentarem e conversarem sobre lá atrás. Não é chegar e falar: olha, você errava porque você comprava a roupinha dela, você errava porque você levava o menino passear, sair com você, ele via você bebendo, mesmo que socialmente, e por isso ele hoje bebe. Não é acusar o outro, é achar aonde está o erro. E achando o erro, o começo do erro, né? Ou os erros, porque pode vir a partir de vários, né? Uma enxurrada de erros, e um pior do que o outro, porque isso aí vira um tipo de uma bola de neve que vai só aumentando. A partir do erro achado, e torno a repetir, o casal conversando e não discutindo, ou discutir, né? Mas não brigando. Veja que existe diferença entre essas três: falar, conversar, discutir, brigar. Brigar não. Achando os erros e conversando, um pedindo perdão para o outro, os dois chorando, os dois em prantos, se abraçarem e falar: olha, eu errei, perdão, não é desculpa não. Falar: me desculpe não, eu quero o teu perdão, eu errei. E a partir do momento que esse casal ou
por mais que os dois estejam separados, né? Só a mãe cuida da família, ou só o pai, coisa que ainda é raro, mas está cada vez mais comum, o pai ficar com a criança ou com as crianças e cuidar. Se tiver um só, né, e caso não haja diálogo entre esse casal, aí está na responsabilidade do pai ou da mãe, a pessoa que está com a criança, e sentar na cama da criança, olho no olho. Não é você por cima. Você não é maior que, você é maior que ela em estatura, mas você não é melhor que ela. Então, olho no olho, igualdade, você se iguala. Se for o caso, você senta no chão para poder olhar no olho. Senta na cama, ajoelha no chão, mas dá um jeito de ficar olhando no olho. Televisão desligada, som desligado, celular desligado. E conversa. No começo pode ser que você só olhe para essa criança e fique pensando no que você vai falar. Principalmente se essa criança já for uma adolescente, já for um jovem, já for moço. Os primeiros minutos você não precisa nem falar nada. Você só pode olhar amorosamente, transmitindo amor pro olho da outra pessoa. E isso também na conversa entre o casal. Transmitir amor, carinho, cuidado pelo olhar. Creio que uma das primeiras palavras que você deve falar, depois, mesmo que esteja chorando, e talvez não seja na primeira vez que você tente fazer isso e que você consiga fazer, mas as primeiras palavras deverão ser: eu errei, eu fui fraco, eu fui fraca, me perdoe. Eu errei no tratar com você, eu errei no educar você, eu errei porque quando você estava precisando, eu passei por problemas, e passando por esses problemas, eu não vi que você estava precisando e você era mais carente do que eu, você dependia de mim. Me perdoa porque eu errei e eu não reconheci isso aí. Vocês não têm ideia do que essas palavrinhas vão fazer no íntimo dessa outra pessoa. Eu iria falar até que são palavras mágicas, mas não são palavras mágicas, são palavras abençoadas, são palavras que Jesus usou quando estava aqui. Ele não falou eu errei, mas quando estavam julgando ele, quando ele estava na cruz, ele não falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ele era Jesus, homem encarnado, e ele podia simplesmente, com todo o poder, chegar e falar: morra todo mundo. E com certeza todos que estavam lá iriam morrer.
até interessante que na passagem de Lázaro, quando ele pede para que removam a pedra, Jesus tinha poder para remover a pedra, mas nós temos que fazer a nossa parte. Foram lá, removeram a pedra. E Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Muitos historiadores, pastores, né, pessoas que estudam a Bíblia, não precisa ser estudiosos realmente assim, pessoas que leem a Bíblia. Nós costumamos falar que se Jesus não tivesse falado: Lázaro, vem para fora, ressuscitariam todos os mortos, todos. Então Jesus teve que se limitar o milagre dele para Lázaro. Ele falou: Lázaro, é você, você, levanta, vem para fora. Então são palavras que agem no íntimo, agem lá no fundo. Quantas vezes o teu filho, a tua filha escutou você falar: perdão, eu errei? Quantas? Complicado, não? Quantas vezes o teu marido escutou você falar: me perdoa? Me perdoa, não me desculpe. Procura no dicionário para ver a diferença. Me perdoa e me desculpe. Vai ver que existe uma diferença tremenda, tremenda, tremenda. Você não tem filhos? Está passando por dificuldades? Problemas? Será que não está na hora de você sentar com a sua esposa, sentar com o seu marido, olhar nos olhos? Esposa, marido, você deitadinho na cama, um olhando para o outro, conversando, mas desde que haja troca de olhares, televisão desligada, lembre, tudo desligado. E falar: olha, eu errei, me perdoa. Nada cresce, nada desenvolve quando existe pecado, quando existe erro. O computador trava quando dá erro no sistema. Celular trava. Então você tem que ir lá e atualizar. Atualizar o teu amor, atualizar o teu vínculo. Vá. Hoje